Olá, prazer, sou Danilo Sá, estou aqui no Grande Ponto Podcast, começando aqui mais um veículo aqui do nosso portal Grande Ponto, né? Mais um meio de comunicação do nosso veículo, do nosso grandeponto.com.br. A gente vai ter aqui todas as semanas aqui encontros com personalidades, com pessoas aqui da nossa sociedade, para abordarmos os assuntos que estão em pauta aqui em Natal, no Rio Grande do Norte e no Brasil também, hein? Eu e meu amigo aqui, Estênio Dantas, nosso parceiro aqui do Portal Grande Ponto. Muitos assuntos para a gente abordar aqui no programa, hein, Estênio? Hoje é o programa de estreia, né, do Portal Grande Ponto, né, o Grande Ponto Podcast, que a proposta é justamente entrevistar, como o Danilo falou, né, personalidades da política, da sociedade, dos esportes, em todos os assuntos, gerando conteúdo para o portal, né? A gente tentar fazer uma entrevista mais leve, mais descontraída e com muita informação. E a gente espera, claro, que vocês aí gostem do Grande Ponto Podcast, opinem, mandem pra gente sua crítica, sua sugestão, tem os comentários aí no YouTube também. Aliás, aproveita, já segue o canal do Grande Ponto no YouTube e ativa lá o sininho para ser notificado sempre que começar um novo programa aqui no Grande Ponto Podcast. Agradecer desde já aqui nosso convidado de peso aqui para o nosso programa de estreia, viu? Estamos aqui com o ex-vice-governador, ex-deputado estadual, Fábio Dantas. Fábio, bem-vindo aqui ao nosso Grande Ponto Podcast. Empresário, advogado Fábio Dantas. Melhor advogado e empresário, né? Porque ex-governador já é ruim, você vale ex-vice, né? E ex-deputado. Eu queria agradecer, principalmente ter a honra de estar aqui no podcast, estreando o podcast do Grande Ponto, né? Saudar tanto a Estênio quanto a Danilo, a todos que fazem o portal, e que é um veículo de comunicação que todo mundo sabe a seriedade, a forma e o zelo que tem com o jornalismo, e dizer que estamos aqui para contribuir nesse bate-papo e principalmente levando à população as informações que a gente sempre sabe que é importante. O pessoal costuma dizer que no ex, só quem bate nas costas é o vento, né? É assim mesmo, quando acaba, vira ex, ninguém fala mais, Fábio? Rapaz, com a seca do Rio Grande do Norte e com a temperatura que nós estamos, não tem nem vento. Nem vento batendo. Nem vento bate. Tá faltando até vento. Mas vamos lá, tem muito assunto aqui para a gente tratar. Começar falando, claro, pelo governo do Estado. Você tem feito uma atuação, Fábio, que tem chamado a atenção até da imprensa, da sociedade, de fiscalização, de acompanhamento das ações do governo Fátima Bezerra, e mais recentemente aí abordado a questão da folha de pagamento, né, dos recursos para a saúde que estão faltando, e nesses últimos dias trouxe à tona também a questão dos investimentos para a convivência, né, do nosso interior aí, em relação à seca. Primeiro, a gente vai detalhar todos esses pontos, mas primeiro em relação ao governo em geral, como é que você tem visto o governo Fátima Bezerra? Já são aí quase 3 anos. Tem atendido as expectativas? Mais de 1000 dias, né? Pois é. De um desastre que aconteceu, que caiu aqui no Rio Grande do Norte, principalmente na eleição de 2018, que a população foi às ruas e fez escolhas de renovação de várias formas, e aqui no estado o PT, que nunca tinha governado o Rio Grande do Norte, sequer a capital do estado, passou a governar o estado, e está aí o exemplo que se tomou conta do nosso estado, que é um estado difícil, que não estou falando só desse governo Fátima Bezerra, eu fui deputado um único mandato, né? Eu sou dessa geração atual que fez política até o mandato passado, eu fui o bebê, né? Porque eu só tinha um mandato de deputado e tive uma expectativa de poder com um cargo de vice-governador, que era um cargo que não me dava maiores possibilidades. Eu não tinha sequer ordenação de despesa de uma secretaria que eu não quis sequer ter. Mas eu fui um deputado combativo do governo Rosalba Ciarline, principalmente pelos erros administrativos que ela impôs na gestão. Eu sempre fui um crítico, mais um crítico com solução, trazendo sempre a solução. Eu jamais fiz crítica sem apontar para onde havia resolutividade daquela demanda. Entrei no primeiro dia já contra, no início que ela tinha uma popularidade muito alta, e fui até o final na oposição ao seu governo. Participei de uma chapa vitoriosa que naquele momento era composta por Robson Faria e Fátima Bezerra, Robson para o governo e Fátima para o Senado. Eu aceitei o desafio de ser candidato a vice, naquele momento contra o presidente da Câmara dos Deputados. O que me fez ser candidato naquele momento foi realmente o combustível que me moveu para ser candidato, foi exatamente a dificuldade de vencer. Foi exatamente aquele momento de conseguir tirar do Rio Grande do Norte uma oligarquia as oligarquias que governavam o Rio Grande do Norte há 40 anos, que se uniram num enorme acordão.
E ali era um combustível, o combustível dos meus sonhos, de sonhos de milhares de norte-riograndenses, era de fazer. Mas eu sempre dizia que seria muito fácil vencer a eleição e muito difícil de Robson governar, principalmente pelas escolhas que foram feitas no início da gestão. Escolher ficar com o PT, com 13 secretarias no governo, foi talvez o maior erro de Robson. Porque naquele momento o Estado precisava de reformas e o PT não aceitava as reformas. Então eu era de um partido de esquerda, que era o PCdoB, mas o PCdoB também não aceitava. Então aquilo tinha que ser feito no primeiro dia de governo. Eu fiz parte de uma transição que tinha, inclusive, o secretário de Planejamento, agora da atual governadora, que era Aldemir. E ele disse claramente várias vezes que o Estado tem que fazer empréstimo para manter a máquina funcionando. Eles não queriam solucionar os problemas do Estado. Eles queriam apenas empurrar para frente o problema que um dia ia estourar no bolso de nós, contribuintes. Hoje eu não sou político, eu não detenho mandato, mas eu sou um advogado, eu sou empresário, eu sou um pagador de impostos. E eu acho que qualquer cidadão como eu pode sim achar e criticar qualquer governo. Não tem, o único medo que eu tenho é talvez o Supremo mandar me prender, né? Porque agora virou moda, se a gente critica, vai preso, né? Então, mas pelo menos você não está criticando o Supremo, né? Eu tento pelo menos fazer uma crítica que seja uma crítica salutar e que aponte os resultados. Então, cada vez que eu critico as pessoas, a única coisa que os cidadãos da esquerda, defensores da governadora, os bajuladores do poder têm para falar de mim é dizer, ele foi vice de Robson. Sim, isso é algum demérito de mim ter sido escolhido pela população, assim como o Fátima foi escolhida senadora ao lado de Robson. Eu não sou o responsável pelas ações que o governo tomou e decidiu. Eu fui apenas um colaborador no processo eleitoral e fui praticamente um cidadão como sou hoje no mandato. A única diferença é que eu tinha expectativa de poder, que se Robson se licenciasse ou não pudesse mais estar no governo, eu assumiria o governo e aí meu DNA estaria pronto lá, como eu tive, Estênio, quando eu fui para a Assembleia Legislativa e levei. Eu assumi em 4 anos, 25 dias. Fábio, hoje... Todos eles eu implantei projetos que mudavam a realidade do Rio Grande do Norte. No início da sua fala, você falou do desafio, né, de enfrentar um grupão, né, um acordão, né, no caso do ex-presidente da Câmara dos Deputados, que você disse que não era difícil de derrotar e possivelmente seria difícil de governar. A situação atual, a governadora Fátima, é difícil de derrotá-la hoje? Eu acho que... No seu ponto de vista. Toda a reeleição, seja ela, por exemplo, se a gente pegar a história do Rio Grande do Norte, você vê que Vilma de Faria foi candidata à reeleição, venceu a reeleição, teve um início de dificuldade, mas conseguiu reerguer. Já na sua eleição para o Senado, ela já não conseguiu se eleger, aí criou-se a sucessão de erros, porque naquele momento os planos de cargos e salários dos servidores levaram o Rio Grande do Norte para a situação que hoje se encontra. Aquele momento foi um momento crucial. O final do fim do governo Vilma. E aí Vilma sofreu os efeitos das suas próprias decisões. Depois vieram o governo Rosalba Ciarline, que sequer conseguiu ser candidato. Veio o Robson, que manteve a mesma política, a mesma forma, não mudou nada para governar. E o resultado também foi ruim, eleitoral, né, na reeleição. Só para você ter uma ideia, nas ações que eu enviei para a Assembleia Legislativa, que depois o Robson trouxe de volta, Fátima Bezerra foi contra 100% delas. Inclusive o grupo dela e elas tocaram fogo na Assembleia Legislativa para, por exemplo, proibir a reforma da Previdência. Nossa reforma não taxava inativos. Ela taxou inativos, muito mais que a reforma que Bolsonaro impôs, agora que o governo federal impôs ao servidor, que claro que era necessária, e o dela também era necessário. Eu não estou dizendo que ela errou, eu estou dizendo que o discurso da coerência, de ser antes... Você tinha dito lá atrás que era necessário, né? Quer isso, dizer, era necessário. Se o governo Robson tivesse encampado aquilo, o desgaste, a bomba não estaria... Mas o que é que eu disse, governador Robson? Isso não vai ser bom para o seu governo, mas vai ser para o Estado e para a sociedade e para o próximo governo. Então, Fátima estaria colhendo agora os louros de lá. Mas não, ela não fez reforma fiscal no nosso Estado. Hoje o Estado caminha capengamente, sem nenhuma obra, sem nenhuma ação que possa distinguir o Rio Grande do Norte num celeiro de desenvolvimento para o nosso Nordeste. Não tem, o Rio Grande do Norte não se destaca em nada. Nós não temos serviços básicos de saúde bons, nós não temos a educação que preste. Nós temos uma segurança que é a pior, uma das piores do mundo, uma pior nordestina. O João Pessoa, por exemplo, a Paraíba tem um destaque muito maior em segurança pública. Eu estive há poucos dias em João Pessoa, que a evolução econômica de João Pessoa é uma coisa surpreendente, porque nós sempre fomos maiores que a Paraíba. Mas o que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que o discurso da senadora, da deputada Fátima,
quando era a oposição ao governo do Estado, ou quando não era a gestora do Poder Executivo, era um. Quando ela sentou na cadeira, ela fez tudo diferente. Mas ela foi mais cruel ainda com o servidor. Ela fez uma reforma que não era... Diziam na época que eu tinha feito uma reforma cruel. A dela é mortal, porque ela taxou tudo que ela dizia que era contra. Ela taxou o inativo, o governo federal não taxou. Ela taxou o inativo, Fábio Dantas não mandou um projeto para taxar o inativo. Ela foi para os discursos para dizer que o Temer não tinha legitimidade na época. Eu tenho essas filmagens. Ela contra qualquer direito, ninguém aceita. Ela foi quem mais tirou o direito do servidor. A sua proposta, esse projeto que você dos 25 dias que você foi assumir o governo, inviabilizou sua candidatura a governo à época? Não, Stênio, eu acho que naquele momento eu não tinha a capilaridade para ser candidato, né? Eu, inclusive, fiz parte do PSB, que tinha um candidato a deputado federal que não tinha nominata para deputado federal. Então, eu sequer tinha partido para ser. Eu entendi que se eu estivesse a possibilidade de ser candidato com a união de todos a classe política, com um projeto muito claro e definido, não um projeto de antes para vencer a eleição, mas um projeto claro e definido de reforma do Estado, de diminuição do tamanho do Rio Grande do Norte, de colocar um profissionalismo no RH do Rio Grande do Norte, para dar a garantia ao servidor que ao longo do tempo ele vai ter a garantia não só do recebimento dos seus proventos quando é servidor, mas na inatividade, mas um projeto que garanta ao servidor 2 anos de salário guardado em conta corrente. Eu quero um Rio Grande do Norte que sirva para os meus netos, que sirva para os meus filhos e que possa fazer gerações de emprego e renda e que o cidadão não precise estar nas ruas sem se educar para roubar. Eu quero um cidadão que se eduque e que possa trabalhar ao final da educação para que possa trazer renda para a sua família e que não possa mais ser um integrante do crime organizado. Nós precisamos trazer desenvolvimento para o Estado, para que o Estado possa ser uma locomotiva de desenvolvimento e não um vacão descarrilhado, que é o que nós somos hoje. Fátima não tem a menor capacidade de governar o Rio Grande do Norte, nunca teve. Por isso eu não apoiei ela, até porque eu já fui da esquerda, podia estar ao lado dela. Mas ela não tem a menor capacidade. Ela tem vantagens enormes sobre qualquer outro político, porque ela tem sectários ao lado dela, segmentos que são direcionados a tentar dirimir as oposições, a tentar calar a boca das pessoas, mas ela tem coisas muito ruins para um político. Bater fotografia, mentir, não falar a verdade quando a gente precisa de saber a verdade, não discutir com a sociedade o que é necessário, fugir do debate e bater fotografia. Esse é o único... De 0 a 10, qual a nota você daria para o governo Fátima Olha, Bezerra? eu aprendi na política, Estênio, que dar nota só professor pode dar, né? Só professor pode dar, mas eu digo que ela é um governo medíocre. É medíocre porque as pessoas não têm a menor capacidade de enxergar que um futuro será próximo para o Rio Grande do Norte. Se um governante não tem a capacidade de entregar à sociedade um futuro melhor, não tem como existir. O governo de Fátima hoje é um governo que só existe por conta do governo federal. No primeiro ano foi a sessão onerosa, no segundo ano foi a pandemia, que terminou trazendo dividendos financeiros enormes ao Rio Grande do Norte e dizimou famílias aqui por ela sequer ter construído um hospital de campanha, ter comprado respiradores que nunca chegaram, ter construído um contrato com o Hospital João Machado e com o segmento de uma empresa de fundo de quintal. A governadora Fátima não teve a capacidade de entender que era importante manter as cirurgias eletivas e não comprar 1.300.000 de saco de lixo, comprar mais 2 milhões de... Estamos falando de 4.800.000 do consórcio Nordeste, mas a governadora comprou 1.700.000 de respiradores quebrados, depois comprou 1.600.000 de equipamentos para ajeitar os respiradores. Então, esse Rio Grande do Norte, uma pesquisa no Piauí de R$2 milhões, será que a pesquisa era mais importante do que manter o tratamento das pessoas ou contratualizar? Que pesquisa cara, hein? UTIs. Então, assim, o Rio Grande do Norte não tem respeito à vida do cidadão. Hoje a gente vê a saúde parada, mais 188 milhões nas contas da saúde pública, que isso qualquer cidadão pode constatar, olhando as contas públicas. Eu, como cidadão, constato, não estou falando aí como político. Esse dinheiro está lá parado, esperando o uso do governo. E a crítica que eu faço hoje como cidadão, fiz quando fui político, fiz quando estava no executivo participando na condição de vice-governador, criticava o governo da mesma forma que critico agora, só que com respeito
há necessidade de propor soluções e tentar abrir as portas para fazer isso, coisa que o Robson preferiu o PT. Você pensa em voltar para a política? Olha, eu sou um cidadão, então na arte de votar, quando eu vou para as urnas votar, eu já estou dentro da política, né? Eu não saí da política. Então, assim, eu penso que o mais importante, Stênio, Danilo, é a gente poder construir uma sociedade mais justa. E a sociedade mais justa vai existir se não existirem nomes. Os nomes são a consequência de um processo democrático. Mas o que a gente precisa é de transpor essa barreira, separar o que é importante e salutar do que é supérfluo e político. Porque só a política não vai construir. Não vai construir. Nós já estamos errando há anos. O serviço público de hoje é pior do que era 10 anos atrás. E vai ser sempre pior, porque as pessoas perderam a essência que o serviço público deve servir ao cidadão e não o cidadão servir ao serviço público, que é hoje que existe. Agora, Fábio, você falou de passagem do consórcio Nordeste. A governadora, o governo do estado, fizeram até agora muito pouco em relação a recuperar aquele dinheiro, o dinheiro lá perdido para a compra dos respiradores. Né? Os 5 milhões aqui do estado, no total foram 48 milhões dos nordestinos que foram perdidos. Em relação ao consórcio Nordeste, você defende que o governo saia do consórcio Nordeste? Qual a sua opinião sobre esse? Acho que nunca devia nem ter entrado. Até hoje só mostrou prejuízo. Bancar Carlos Gabas viajar inúmeras viagens anualmente, representar um consórcio que nunca serviu a nada de positivo no Rio Grande do Norte, comprou respiradores, para mim, roubados. Isso era um esquema patrocinado por todos os estados. Se for atrás, vai pegar em cada estado, cada cidadão que fez parte desse esquema. Porque aqui no Rio Grande do Norte, a governadora, no dia 11, salvo engano, ela depositou o dinheiro, no dia 17 ela assinou o contrato. Foi de forma antecipada. O pagamento foi feito ela cinema. Ela pagou, mas assinou o convênio com o contrato com a empresa 6 anos depois, meses depois, com o próprio consórcio Nordeste. Então, assim, era uma coisa desmantelada. Você está acompanhando a CPI? Eu, como gestor, teria demitido o secretário no mesmo dia. Primeiro porque eu teria assinado um contrato com a empresa de maconha. Ela nunca fez nada com esse rapaz. Sabe por quê? Porque esse rapaz sempre trabalhou com ela. No Laís, Cipriano foi do Laís com Fátima. E muitos recursos volumosos de Fátima iam para lá. E o Laís já sofreu inúmeras reclamações dos contribuintes, exatamente nesse sentido de não ser muito transparente nas suas despesas naquela época. Então, assim, é um Estado que foi feito para calar o cidadão, acabar com a família, acabar com a religião. Hoje o Rio Grande do Norte é o celeiro do PT, é a casa da esquerda. Eu já estive ao lado dessas pessoas e o que me fez sair do lado deles foi exatamente a falta de bom senso na hora das decisões e defender bandido. Ninguém defende bandido. Eu não estou dizendo aqui só a figura de A, B ou C, mas estou dizendo o partido inteiro. O Antônio Palocci, Stênio, ele denunciou o partido todinho. Então, Palocci é um mentiroso? Palocci era o homem mais idolatrado. Não foi presidente da República, porque foi pego uma festa, um esquema de festa de mulheres, de namoro. Foi ali. Perdeu o cargo de presidente da República. Ele era o candidato à sucessão de Lula. Exatamente. Ele era o candidato de Lula. Aí esse cara que tinha total confiança, que ia ser o presidente da República, ele diz tudo. Aí tudo dela é mentira. E você tem acompanhado a CPI da Assembleia Legislativa? Eu rapidamente prestei atenção na CPI, acho que a CPI tem muito graves os fatos que estão lá. Tem muitos outros assuntos. Mas o deputado Kelps e a Assembleia têm tido um cuidado muito grande para não fazer daquilo um circo, né? E dar resultados à sociedade no final, mostrando que realmente se houve culpados ou não, o que eu acho que uma CPI ainda é muito limitada para isso. O que não se vê aqui no Rio Grande do Norte é um trabalho maior dos órgãos de controle nessa apuração. São apurações muito sérias, muito graves. O Estado tem calado, os órgãos de controle têm se calado veementemente nesse governo de Fátima. Diferente dos outros governos. Diferentemente do que estão falando da nossa CPI a nível nacional, né? A CPI porque está todo mundo elogiando muito a forma que essa CPI está sendo conduzida, né? A CPI de Brasília é um circo, né? Uma palhaçada feita por um cara que não tem a menor capacidade de investigar ninguém, que é o Renan Calheiros. Então, assim, é difícil vocês entenderem isso aí. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem momentos de problemas muito graves, mas o que a gente vê aqui é uma governadora que se preocupa mais com o seu partido do que com o seu Estado. Você acha que essa CPI, ela vai dar algum resultado? Ela vai ser ruim para o governo Fátima ou vai
simplesmente passar sem nenhuma consequência? O governo está tentando esvaziar a CPI, acho que a CPI pode produzir resultados práticos, práticos, mas eu acho que o mais importante da CPI é se dar o primeiro passo para que essas apurações tenham a profundidade. Geralmente, quando tem CPI que não afasta o governador aqui ou o presidente da República, geralmente essas CPIs se desdobram em inquéritos que no futuro vão ser muito ruins para a vida pessoal de quem cometeu os seus erros. Sem né? dúvida. Então, assim, acho que tanto o secretário Cipriano vai ter muita coisa para explicar, ou ele ou alguém da secretaria, que lá tem sim indícios enormes e veementes de corrupção, de improbidade, não é só um caso, de né? desvio de dinheiro. Não é muitos só casos, os vários respiradores casos, dos não é nossos só Se isso. for a fundo, por exemplo, há poucos dias eu recebi uma denúncia de uma empresa cubana que está fazendo aqui a terceirização dos serviços de saúde, a parte de cooperativas médicas. Essa empresa já foi, não sei quantas vezes ela foi dado baixa. O cara mudava o contrato social dela. Então já é um primeiro indício, um indício muito ruim. O cara tem uma vida pessoal muito alta, num padrão muito alto, bancado por quem? Pelos estados, pelo Rio Grande do Norte. E assim, se você vai atrás, tudo tem um puxadinho do PT, né? Tudo tem um puxadinho do PT. Tem o dedinho de fulano, tem de cicrano. Aqui no Ricardo, por exemplo, o Rio Grande do Norte, o turismo no Rio Grande do Norte entrou em decadência total. A Paraíba tem feito um trabalho regional muito forte. Aí você pega aqui no Rio Grande do Norte, você vai olhar em Improturno. Quem é o presidente da Improturno? É um cara de fora do PT. É tudo assim. É tudo assim. Parece que a Paraíba começou agora a exportar, né, gestores para o Rio Grande do Norte, né? Também tem muito. no Aí, turismo, infelizmente, está exportando aqueles que lá já Aqueles que tiveram lá- problema, isso. né? Ô, Fábio, o que você achou do silêncio do Carlos Gabas lá na CPI? Acho que ele está no papel dele. Agora, o silêncio mais estranho do Rio Grande do Norte é a governadora Fátima nunca deu uma palavra. Ela nunca deu uma palavra sobre o roubo dos respiradores, ela nunca deu uma palavra sobre corrupção. Ela bota pessoas idôneas para falar para o governo, em nome do governo, pessoas que não têm a menor capacidade de gerenciamento. Cipriano nunca deu uma explicação. A Polícia Federal bateu na porta dele, ele não explicou. A governadora não explicou. Aí você vê um procurador-geral do Estado se prestar um papel daquele de defender o indefensável. Depois você bota o controlador, que é um homem sério, para defender o governo. Esse povo devia ter cuidado, porque amanhã quem vai descer a ladeira são eles. A comunicação não se comunica, não Pois responde. como é que não... eu vou responder por uma coisa que eu não sou ordenador de despesa? Exatamente. Um procurador-geral do Estado, ele é o ordenador da Secretaria de Saúde? Ou o controlador-geral? Não. Então ele não tem que dar explicação. Quem tem que dar explicação é o secretário e quem botou o secretário lá. Porque se eu fosse governador, ele tinha sido demitido no mesmo dia. Podia ser meu irmão, ele teria sido demitido. Você falou também do silêncio dos órgãos fiscalizadores, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, né? E realmente a gente tem percebido, eu já tinha percebido também, que a quantidade de ações contra o governo praticamente sumiram no governo Fátima. Era muito comum. E os escândalos aumentaram. Era muito comum, por exemplo, ter ação por causa da lotação do Valfredo Gurgel, né? Vocês vão lembrar, era toda... Máquina no corredor, ação. Pois é. O que é que está acontecendo? Eu queria entender, mas infelizmente a vã filosofia não dá para entender tanto como se para tanto no Rio Grande do Norte. Então, assim, não tem explicação a quantidade de indícios de corrupção nesse governo não serem apuradas por quem de direito. Ou se estão sendo apuradas em sigilo. A CPI só existe porque pessoas foram e denunciaram. Pessoas foram e fizeram as primeiras iniciativas de averiguar os gastos públicos naquele momento. Senão nem existia CPI. Então a Assembleia tem que estar de parabéns, continue respeitando a governadora, o Estado, os gestores, mas apure, porque a classe política, quem não quer ser investigado, não vai ser político. Não vai ser político. Ninguém tem o carimbo de honesto. Todo mundo, não é virtude, é obrigação. Então, assim, nós temos um governo que é derivado do governo federal, né, que teve problemas no governo federal com corrupção. O Brasil todo, os maiores escândalos de corrupção do mundo estiveram no governo do PT. Aí agora você tem um governo do PT no Rio Grande do Norte cheio de indícios de corrupção, ou de esconder despesas, ou de não deixar apurar. Mas são muitos. Se olhar os contratos no Rio Grande do Norte, a cada 10, 8 tem erros. Não estou falando nem de corrupção, estou falando de erros. Erros. Se olhar, a cada 10, 8 vai ter erro. Nós temos um Rio Grande do Norte cheio de problemas, mas a governadora quer bater foto. É foto com estrada que nunca faz. É foto com segurança que não sai de papel. É foto agora com o sofrimento do agricultor, do pequeno agricultor, do produtor rural, com a questão da seca, que o governo agora lançou um pacote de medidas de 22 milhões, que é ridículo,
e que não combate nada e que quer emprestar dinheiro a quem já está morto. E tem um detalhe, né, que inclusive você chamou a atenção, né? O governo fala, lança esse pacote, mas ainda está devendo lá os 20 milhões para concluir a barragem de Oiticica. Quando eu falo devendo, para esclarecer, se o governo acusa a gente aqui de não dizer a verdade. Nem respondeu o requerimento, o governo responde, o governo né? afirma que esses 20 milhões foram bloqueados pela justiça, né, por ordem judicial. É dinheiro que deveria ser exclusivo para a obra de Oiticica e a justiça bloqueou para pagar contas do governo do estado. O governo do estado é obrigado a devolver esse dinheiro. Na realidade, a justiça capturou, né? O governo do estado deu um calote, né? Exatamente. E aí o banco, a justiça, o bloqueio judicial foi buscar onde tinha um dinheiro. Quando pegou os 22 milhões, o governo tinha que repor esses 22 milhões. Exatamente. Até porque é seca, é um projeto que vai beneficiar mais de 200 mil pessoas. É a barragem de Oiticica. É a barragem de Oiticica que vai ser concluída. As Só vai ser adutoras de concluída Siridós com esses 20 dependem, milhões. Então a governadora devia ter dito, esses 20 milhões nesse dia já resolveu esse problema, vamos viabilizar esses 20 milhões. Se ela disse que o Estado tem hoje um sistema do qual tem os recursos para pagar parte das dívidas herdadas, como ela fala, ela tem um grande problema a explicar às pessoas. Como é que, por exemplo, de dezembro para cá, o governo tirou o dinheiro dos municípios indevidamente? Por exemplo, fez um parcelamento de dívidas, recebeu um PROAD de quase 100 milhões, nunca pagou os 25 milhões da população, dos municípios. Então, desse dinheiro, usou esse dinheiro, usou o dinheiro da dívida pública, usou o dinheiro do outro, para tentar dar uma situação de normalidade do Estado. Por que eu falo isso? Porque hoje, eu como cidadão, Estênio, Danilo e você que está nos assistindo, você hoje paga a conta do governo do Estado, quando você vai no posto de gasolina, e a cada R$6 ou R$7 de combustível, você está deixando R$1,92, que é para pagar ICMS. Então, esse dinheiro que deveria ser reduzido o ICMS não é reduzido simplesmente por um fator, porque o governo não fez a reforma fiscal e ele não pode se abster de ter sempre uma crescente nessa receita. Se o Estado tivesse feito o dever de casa, hoje o Estado tinha um capital guardado e poderia sim segurar 2, 3 meses de um ICMS congelado ou de olhar para a sociedade e fazer um preço justo enquanto dura essa crise, em uma crise internacional, provocada inicialmente, lá na origem, todo esse problema da Petrobras existiu por conta da Lava Jato. A Lava Jato foi a origem de todos esses problemas. Por quê? Porque o Brasil tem um custo por barril de $22 na produção. E o Brasil produz 80% do petróleo que precisa. Então, teoricamente, o custo é $22 para isso. O custo internacional, que é o preço internacional, é mais de $80. Era 70, já está mais de 80. E o que é que acontece? Com o problema da Lava Jato, a Petrobras perdeu mais de 200 bilhões em ações. E os acionistas e a empresa desceu. E o país ficou sem entender aquilo ali. Para conter aquilo ali, foi feita uma legislação na época, uma normatização, que o preço da Petrobras de venda era o preço internacional. O que é que deve a sociedade estar pagando o preço? Porque não foi um preço mediano. Porque se eu não preciso comprar 20%, eu não precisava pagar sobre 100% o preço internacional. Então, poderia ser um preço médio. O que é que essa ocorre no nosso bolso? Ocorre que o governo federal, quando precisa aumentar de acordo com o preço internacional, o cidadão paga a conta. E paga uma conta e eleva os tributos e a receita de forma indiscriminada aos estados. E aí a governadora, que não tem reforma fiscal, usa esse dinheiro para pagar as dívidas do seu governo e do governo anterior e dos governos que vêm e do próprio futuro. Então, hoje nós pagamos a conta porque o governo federal encheu o bolso dos estados e os estados não fizeram a reforma fiscal e por isso não tem dinheiro para melhorar a saúde, a segurança e a educação. É uma coisa muito complexa. Muita gente não vai entender o que a gente está falando. Mas você trouxe ao debate essa questão do ICMS do combustível. E é um tema importante porque está todo mundo aí pagando hoje, é mais de R$7 já a gasolina, teve até mais um aumento recente. E o Estado com superávit de receita na questão do ICMS. Então poderia congelar. Congele um tempo, dê uma satisfação à sociedade. O governo de Minas Gerais fez isso recentemente. Né? Mas porque fez a reforma fiscal. O governo do Rio Grande do Sul reduziu porque foi reforma fiscal. Aqui não fez. Aqui a única reforma fiscal, Danilo, de Fátima Bezerra, foi uma só. Taxar inativo. Na reforma da Previdência. O secretário Carlos Eduardo Xavier, da tributação, ele chegou a dizer que baixar o ICMS seria populismo, o ICMS do combustível.
baixar o ICMS é populismo ou é salvar, ou é pelo menos amenizar aí o sofrimento do povo? Isso é falta de consciência de uma coisa global, né? Quando a gente fala em ICMS, de combustível, a gente fala do feijão, a gente fala do arroz, a gente fala da carne, tudo isso deriva do aumento do combustível. Claro que o responsável pelo aumento do combustível é o preço internacional, é a situação da Petrobras, que gera desde a Lava Jato, e é o governo federal que decide o aumento, baseado na norma que foi feita naquela época. Mas o governo tem o poder, sim, de segurar o aumento do ICMS. Basta congelar o valor do ICMS a nível estadual. Ou diminuir a alíquota, ou congelar. Porque se ele está com a arrecadação boa, pode manter ela. Isso é natural. E cá entre nós, né? Pagar 30%, que aqui é 29%. Nós estamos falando só de ICMS de combustível, mas tem o ICMS da energia elétrica Pois é. e do gás de cozinha, que também é lá nas Cupuias. Não à toa que o governo do Estado está batendo recordes seguidos de arrecadação de ICMS. Pois é. E está aí. Não Não foi o foi governo do porque Estado. o governo melhorou a máquina pública, não. É porque o cidadão está pagando mais combustível. Exatamente. Mais caro o combustível, mais caro a energia, mais caro o bicho. E é imposto em cima de imposto, né? O governo o que me incomoda muito, Fábio, não sei se vocês vão concordar, é que parece que os governadores estão lavando as mãos, né? Os governadores e os governantes. Mas isso é importante para o governo. Fica... É caixa no ano pré-eleitoral. Fazendo dinheiro e... Então eles vão juntar dinheiro para que no próximo ano as dificuldades sejam menores. Em certo ponto, a governadora, teoricamente, lava as mãos do problema e joga para a plateia, que é o que ela sempre soube fazer. Bater fotografia e jogar para a plateia. Por exemplo, ontem, há poucos dias, ela lançou um plano de mitigação dos efeitos da seca. E um dos dele, 22 milhões, que é muito pouco, mas ela lança lá dentro dele um empréstimo para esse povo. Nós participamos aqui de 2 grandes secas, que foi José Agripino e o governo Garibaldi enfrentou algumas secas. O governo Rob já pegou 5 anos de seca também. Mas no governo de Fátima, o governo parece que não tem noção do que está fazendo. Cria um comitê, que tudo dela é comitê, é grupo de trabalho, nada resolve. Aí, por exemplo, financiar pela AGN. A AGN está quebrada, nunca deu prejuízo quando está dando agora no governo Fátima. Aí diz que vai dar 500 mil, a AGN vai dar 500 mil. Que danada é 500 mil? E pior, ela não tem que fazer isso com a AGN. Ela tem que fazer ações de defesa civil, que era assim que era feito no governo José Agripino, era assim que era feito no governo Garibaldi. São ações de defesa civil em que ela vai doar o feno, vai doar a ração, vai doar o milho ao pequeno produtor para não dizimar o rebanho do Rio Grande do Norte. Ela vai mudar o que ela está fazendo hoje, que ela está quebrando os produtores de leite do Rio Grande do Norte, pagando em dia, adiantando o pagamento, é o que ela tem que fazer. É socorrer o setor, porque se ela não socorrer o setor, vier emprestar dinheiro para o setor que já está quebrado, ela mente, porque a AGN tem que seguir as normas do Banco Central. A AGN não tem poder de emprestar dinheiro sem seguir as normas do Banco Central. Isso não vai sair nada. A verdade é essa. Para esse tipo de empréstimo, tem o Banco do Brasil, tem o Proname do governo federal, que está lá, que dá juros subsidiados para as pessoas. Os caras não têm crédito, meu amigo. Uma torta já chegou a R$120. Então não tem como. O milho está nas alturas, o preço do milho. Não tem condições. Então o que ela tem que fazer é comprar e dar. É comprar alimento para o pequeno agricultor, para dar alimentação. É socorrer, é estender a mão de verdade, não é bater fotografia, lançar plano mentiroso, não, porque isso é mentira dela. Então, infelizmente, eu não queria jamais faltar com respeito ao governante chamando de mentiroso, não. Mas Fátima é uma mentirosa profissional. Esse é o problema. Em relação às contas do governo, né, já que a gente estava falando dessa questão, também tem chamado a atenção, nos últimos meses, a gente teve notícia de atraso da empresa terceirizada lá do Valfredo, né, que até os servidores entraram em greve. 188 milhões na conta. E aí, de repente, falta pagamento do pessoal lá do programa do leite, né, também teve alguma notícia desse sentido. Restaurantes populares... Natal cobra uma conta de 100 milhões. Natal está cobrando dinheiro. O que é que está havendo? Porque a informação é que bate recorde de arrecadação. Prefeitos cobram 25 milhões, o MDR, né, Oiticica cobra 20 milhões. Pois é. Ela está tirando de todo mundo para manter a máquina funcionando, enganar os servidores, que lá na frente a casa cai. Ninguém constrói uma casa, Danilo, sem tijolo, sem concreto, sem cimento, sem ferro. Se você faz uma casa desse tipo, ela pode até ficar em pé, mas uma hora ela cai. E é isso que o Estado tem hoje. Tem uma deficiência financeira muito grande que não se resolve com fotografia, discurso e tapinha nas costas. Se nós temos um câncer, nossas finanças são um câncer, que só se trata com dipirona. Não se trata só se trata com quimioterapia pesada, não é com dipirona, não. Quer tratar com dipirona? Vai acontecer o que está acontecendo. O Brasil hoje
tem uma situação muito diferente do que tinha em 2013. Por exemplo, no governo Dilma, era um governo que o mundo estava no pleno emprego e o Brasil estava em crise, com 13 milhões de desempregados. Hoje o mundo está em crise, o Brasil está em crise. São situações totalmente distintas. Aí você quer um Rio Grande do Norte que tem uma condição financeira de arrecadação igual ou melhor do que a Paraíba, do ponto de vista de população e tem uma população menor, né? Pois é, mas não consegue dar passos largos. Por quê? Porque sua nunca fez o seu dever de casa, nunca fez a reforma aqui. Nós temos aqui no estado ainda os super salários que nunca foram combatidos. Nós temos pessoas que ganham muito, outros que ganham pouco. Eu defendo que a Constituição Federal do Brasil tem que ser cumprida. Um governante não pode passar 4 anos sem entregar à população um reajuste anual a todos os servidores indistintamente. Isso é a Constituição. Ela diz isso lá, que eu não posso aumentar um juiz, um promotor, um professor, sem aumentar todos os outros. Então, o que é que você pode fazer? Já que a lei distingue juiz, promotor e procurador, acumular os aumentos dos outros para uma hora dar a eles. Eles não podem também ser diferentes de quem ganha menos do que eles não têm culpa de terem altos salários, não. O problema é a forma que o Estado trata. Ele não tem profissionalismo com a folha de pagamento e fere os direitos de todos os servidores, diariamente. E aí, quando você tem que fazer um choque de gestão que também vai atingir os servidores, parece que é o fim do mundo. E aí Fátima vem com um sorriso no rosto, tapinha nas costas e aprova uma reforma da Previdência que taxa inativo. Se fosse alguém que não fosse da esquerda, jamais tinha aprovado. Agora, Fábio, e para o futuro? A gente está falando aí do governo Fátima, ano que vem tem eleição. E ela, pelas pesquisas, ainda está liderando, né? Está liderando. As pesquisas apontadas até agora, acho que todas elas, uma ou outra apareceu ali, ela é equilibrada com o ex-prefeito Carlos Eduardo. Ela é favorita aí para o ano que vem? O que é que está acontecendo aí com as pesquisas? Fátima e qualquer governante é um plebiscito. Se ela estiver bem, ela vai ganhar a eleição. Se ela melhorar o governo dela, ela ganha. Se ela continuar como está, é uma eleição muito dura. E se ela diminuir o nível de gestão, ela vai perder a eleição. Então, o adversário dela, eu sempre digo que é ela mesma. Quando você vai disputar uma reeleição, o adversário do governante é ele mesmo. Então, assim, no momento em que você tem ela e Carlos Eduardo, por exemplo, ela com 30%, mas ela tem um número muito ruim, ela tem mais de 50 e poucos por cento de rejeição à sua gestão. E isso não dá direito dela vencer a eleição. Quem tem mais de 50% de rejeição não ganha eleição em canto nenhum. Nem aqui, nem o Iapoque, nem o Chuí. Perde em qualquer lugar. Carlos Eduardo tem um percentual que não é um percentual sólido, porque Carlos Eduardo não tem bases no interior, é mais voltado pela capital, mas é o recall da última eleição. As pessoas votaram em Carlos Eduardo e Fátima, então a tendência sempre é migrar para esses dois nomes. Acho que uma terceira opção pode chegar sim na eleição e crescer na eleição. Antes dela, muito difícil. Porque como é que você vai despontar em pesquisas de opinião pública sem ter recall, sem ter gestão, sem ter trabalho? Sem estar na você pode ser uma opção dia. em uma eleição em que as pessoas têm que fazer a escolha entre o ruim e o péssimo. Né? E você pode ter um candidato que possa ser aquele cara que vai trazer o Rio Grande do Norte o que nós não temos há 20 anos, que é fazer o Rio Grande do Norte se tornar um celeiro nordestino, uma locomotiva de desenvolvimento, e não aquilo que eu falei no começo. Um vacão descarrilhado, e o governador é um maquinista louco, com um bujão, com um tambor de querosene prestes a explodir. É isso que tem no Rio Grande do Norte. E a nossa bancada federal? Muito fraca, né? Muito fraca. Muito fraca. Os senadores do Rio Grande do Norte, foi a escolha da população na última eleição, parece que só migram para a discussão sectária de direita e esquerda. Acho que a gente tem que chegar e evoluir nesse problema. A gente tem que evoluir disso, tem que subir, passar disso aí e começar a ver quem realmente trabalha para o Rio Grande do Norte. Vou dar um exemplo. Se o Rio Grande do Norte não tivesse o governo Bolsonaro aqui, o governo federal, o governo atualmente do presidente Bolsonaro, o ministro Rogério Marinho, o ministro Fábio Faria, que trazem recursos para o Rio Grande do Norte, qual era a obra que o governo do estado tinha para mostrar aqui? Porque a 85 é federal, a duplicação da BR é federal, as obras de abastecimento d'água e da transposição do Rio São Francisco são federais. CBTU, que é o trem, é federal. As casas que chegam no Rio Grande do Norte são do governo federal. O governo do estado não tem obras. As obras que tem aqui são algumas ainda derivadas do Banco Mundial, geridas a passos muito curtos. A secretaria não anda. O estado priorizou, por exemplo, gastar 11 milhões ou 13 milhões com o papódromo, que é uma obra ineficiente, ineficaz e que não chega à sociedade. Priorizou obras que todas elas têm uma suspeita de gastos públicos indevidos. E o resto, o que é que sobra para a sociedade? Não sobra nada. Aí a acusação sempre é uma.
Não vamos analisar o fato, vamos analisar e discutir quem é a pessoa. Toda vida que eu abro a boca, vem os palhaços lá da esquerda para dizer que esse cara não pode falar que foi vice-governador. Eu sou contribuinte, bicho, eu pago imposto. Eu sou tão quanto você, uma pessoa que pode cobrar dos seus governantes. Quem não quer ser cobrado, não exerça cargo, meu amigo. Se eu fosse governador do estado, eu responderia pelo meu governo. E garanto a você que faria um governo 20 vezes melhor do que o atual governo de fato. E afinal, hoje você não é mais vice-governador, você é empresário e advogado, e cidadão. Depois que ajuda ela a pagar o salário desses caras que tá falando. Você se arrepende de ter sido vice-governador de Robson? Rapaz, eu me arrependo de ter sido, não da eleição, mas do processo de gestão, porque eu não participei da gestão. Eu não tinha poder de decisório, eu não era ordenador de despesa. E isso só me trouxe dificuldade, porque hoje eu sou julgado por ter sido vice de Robson. Eu não sou julgado pela capacidade que eu posso ajudar o Rio Grande do Norte. Valeu pela vitória, mas... Valeu pela vitória, mas não pelo ganhou, mandato. mas não levou. Para ganhar um salário de 13 mil reais e aguentar todo esse desgaste, na iniciativa privada eu pago mais do que isso. Imposto. Então, isso não tem relevância nenhuma. Se você pudesse voltar atrás, você fazia o que de diferente aí? Nessa relação que você participou, né, do governo Robson? Eu teria rompido as relações com o desastre do governo no início com o PT. Eu teria rompido logo com a esquerda, para mostrar que Robson tinha que romper também. Porque a grande dificuldade de Robson foi ter entregue o seu governo ao PT. O governo do Robson tinha 13 secretarias e órgãos do PT. O PT governava praticamente as secretarias mais importantes: educação, saúde, tributação, reforma agrária, órgãos como a Secretaria das Mulheres, a Fundação Zé Augusto, tudo era do PT. Até o líder do governo era... Aninha, que é hoje a secretária de turismo, era da Improtune. O governo do PT de hoje, o secretário, o diretor da Ematec era ineficiente no governo de Robson, é o mesmo atual. É o mesmo povo. O governo é o mesmo, só mudou o governador, né? Eu não votei em Robson na reeleição, eu votei em Breno Queiroga, e quem votou em Fábio foi Robson. Inclusive, eu soube hoje que Breno é candidato, viu? Candidato a governo. Tô sabendo. Foi um grande candidato, Breno, na última eleição. Colaborou com o processo de enriquecimento democrático, não venceu a eleição, todo mundo sabe, porque aquele momento era um momento que a população queria apostar em Fátima Bezerra, e tá aí o resultado. Mas chegou à frente do governador Robson, em né? várias cidades. Em várias cidades. Eu ia perguntar se o Fábio Dantas pode ser uma opção também para o ano que vem. Eu não tenho nenhuma aspiração política para 2022, mas tem uma coisa que eu quero fazer com veemência: criticar esses gestores que estão ineficientes e fazendo nosso dinheiro entrar na lata do lixo, né? Comprando saco de lixo superfaturado, comprando respirador que não chega para o povo, faltando saúde, faltando segurança. Eu estou como quem diz o seguinte: eu estou achando bom falar mal desse povo. Se existisse empresários igual a você, né? Empresários, empresário, cidadão que realmente brigasse e lutasse pelo Estado, né, por melhorias. Se a sociedade que contribuinte real, que eu sempre digo que o empresariado é um contribuinte real, ele não sabe a força que tem. Porque nós temos voz, porque imagine se o empresariado do país resolvesse parar de pagar 60 dias de impostos. Como é que o servidor recebia o salário dele? Como é que os hospitais funcionavam? Como é que as estradas existiam? Que a do Rio Grande do Norte não existe, né? Fátima não fez nenhuma estrada. Só faz rodar disco. Então, assim, se os empresários soubessem a força, vamos parar de pagar imposto 60 dias. Aí eu queria ver como é que funcionava a máquina. Porque do pequeno empresário, que somos nós, ao grande empresário, são eles que pagam o dinheiro do salário do servidor, é ele que paga o calçamento que chega na sua rua, é ele que paga a construção de casa, o desenvolvimento, a geração de renda. O Rio Grande do Norte é um estado que hoje 100% da sua receita só serve para uma coisa: manter o funcionalismo em dia por conta dos aumentos de receitas que a população tem. Mas serviço público de qualidade, que é para isso que para isso que a gente elege alguém, nós não temos educação, saúde, segurança. Você chega em Touros, o carro de polícia de Touros tem que vir abastecer em Natal, aí quando vem bota 20 litros, volta para lá, volta 100 já não litros. tem mais sem gasolina. A educação de lá não serve uma merenda digna. O básico, estou falando do básico, nós não temos o básico. Sabe por quê? Porque nós pagamos impostos, não sabemos cobrar. Fábio, para o Senado ano que vem. O Senado ano que vem está prometendo uma disputa grande aí, né? Tem muitos nomes querendo a vaga. A única vaga, né? A única vaga. E você já falou aí, você já opinou aí sobre a situação da bancada federal, né? Inclusive citando os senadores.
Como é que você está vendo essa disputa ano que vem? Você já tem candidato aí preferido para 2022? Eu tenho que pensar no Rio Grande do Norte, como qualquer cidadão. Se a gente pensar no Rio Grande do Norte, a gente vai se lembrar que o Senado Federal não tem uma representação hoje à altura do que foi o Rio Grande do Norte. Nós já tivemos Fernando Bezerra, presidente da CNI, senador do Rio Grande do Norte. Nós já tivemos aqui Gessé Pinto Freire. Nós já tivemos aqui José Agripino, na época em que trouxe muita coisa para o Rio Grande do Norte, Garibaldi, todos com erros, mas com virtudes maiores que os erros do ponto de vista de atraso em investimentos para o Rio Grande do Norte. Cada político tem seu tempo. Né? Eu acho que o momento atual é um momento de pensar para frente. Pessoas que não tiveram medo de enfrentar adversidades para fazer o que era melhor para o país. Por exemplo, hoje a gente só tem o Rio Grande do Norte punjante na parte do ministro Rogério Marinho. Então, assim, acho que é o momento de Rogério, acho que ele deve sim ser o senador que vai representar o Rio Grande do Norte. E triste de um povo que não sabe eleger seus governantes. Se o povo souber votar, vai acertar dessa vez e vai fazer Rogério um grande senador do Rio Grande do Norte. Porque, certamente, as palavras são fáceis de falar, mas ações é que são coisas difíceis. Então, Rogério já mostrou a competência na adversidade e a competência na bonança, né? É muito fácil você falar quando você tem informação privilegiada e vai fazer. Mas fazer acontecer é difícil. Tem pessoas que esperam um destino e tem outras que fazem um destino. Rogério é uma das pessoas que fazem um destino, que sabem buscar o que é melhor, não só para o seu povo, mas para toda uma região. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que, por exemplo, mexer numa plantinha lá nos rincões do Rio, da origem do Rio São Francisco, lá em Minas Gerais, botar uma plantinha ali hoje, significa... Na nascente do Rio, né? Na nascente do Rio, significa daqui a 20 anos florescer e jorrar água para o povo nordestino, o povo lá de São Miguel, o povo de Pau dos Ferros, o povo da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará. Porque se a gente só desmatar, a gente não vai ter água. E a população aumenta precisando de mais água. E as pessoas estão pensando hoje na seca do Nordeste. Eu estou pensando que a seca do Nordeste hoje é uma seca infimamente menor do que será se nós não pensarmos na nascente. E Rogério foi o único ministro que pensou em cuidar das nascentes, das bacias hidrográficas do Brasil, tanto o Rio São Francisco como a de Goiás, Tocantins, tem que cuidar das nascentes. Esse discurso de ecologista muito bonito, de falar sempre criticando, sem dar uma solução, Rogério foi buscar exatamente a solução. E está buscando as PPPs, né? As parcerias públicas. Aí ninguém fala disso, que é reflorestamento na bacia do São Francisco, que chega ao povo do Rio Grande do Norte, que chega a chuva que chega no Nordeste. Então, tudo isso é muito sério. A gente vê um país que... Um mimimi é muito grande, mas a gente vê, por exemplo, falar em devastação da floresta. Nós temos 80% da floresta amazônica preservada por lei. Nós estamos falando de 20%. Aí, por que é que ninguém fala da floresta dos Estados Unidos, que devastou 99%? Ou da Europa, que também fez devastação. Sabe por quê? Porque para quem mantém o dinheiro das ONGs funcionando para combater a devastação, tem sempre alguém por trás. E o americano, por exemplo, para ele, é floresta aqui no Brasil e é fazenda lá nele. Fazenda que foi desmatada para fazer. E outra coisa, o Brasil fosse culpado da poluição do mundo, o Brasil hoje polui em um ano, Stênio, Danilo. O que o Brasil polui em um ano, os Estados Unidos poluem em 15 dias. A emissão de gases. A emissão de gases que os Estados Unidos botam no planeta em 15 dias supera a poluição do Brasil continental inteiro. Em um ano. Assim, e para governo? Muita demagogia. E para governo? Você teria um candidato, uma sugestão? Eu quero derrotar o atraso. Eu quero ajudar a derrotar o atraso. Eu quero ajudar a fazer esse Rio Grande do Norte crescer. Infelizmente, ainda não temos um nome que possa tornar tudo isso realidade, né? Teria um nome, se Rogério aceitasse ser candidato ao governo. E o candidato, as candidaturas postas, Benes Leocádio... Benes é um grande candidato, O problema é aquilo que eu falei, ele vai precisar chegar na eleição para poder crescer nas pesquisas. E até lá, sem crescer nas pesquisas, será que ele aguenta? É o que muitos candidatos não vão aguentar. Por exemplo, eu aceitei serviço de Óbidos, quando ele tinha 1%, mas era na plena campanha. Existia uma batalha... A campanha foi antecipada, né? A campanha está... E agora a pré-campanha você bota Benes, um percentual de pesquisa que não condiz com o candidato, com a pessoa dele, que não condiz com a pessoa dele, com o histórico de vida. Presidente da Federação dos Municípios, deputado federal mais votado, um cara inteligente, um cara calmo, que sabe ouvir, que não critica veementemente as pessoas.
é um cara bom, é um cara que tem capacidade de crescimento. Mas a dúvida que me faz é como ele suportar até o período eleitoral com um percentual de pesquisas que não vai subir. Não vai, eu já fui pré-candidato, não sobe. Quando eu vim subir, já era quando estava na pré-campanha, não tem mais nem capacidade de ser candidato, porque o partido não tem prioridade de governo. É isso aí, estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Explicar para o pessoal aí que acompanhou, a gente chamou aqui Fábio várias vezes de empresário, né? Mas aí hoje era o ex-político, né? Ex-futuro. Mas a gente não explicou aqui por quê. Fábio Dantas aqui está se transformando num grande empresário aqui do nosso estado, no ramo da cachaça. Pequeno. A política é uma cachaça, não? É PP, uma pequena empresa, mas o que é pequeno pode crescer. Hein, Fábio, a política é uma cachaça? Rapaz, é o seguinte, eu deixei a política, que é uma paixão, né? E fui para outra paixão maior ainda, que é a cachaça, né? E uma cachaça de qualidade, mostrando que o destilado brasileiro nada tem a desejar a um destilado como um single malt ou um conhaque XO. Nós temos um caminho muito grande pela frente para mostrar que o Brasil, se tivesse seriedade, em 10 anos nós seríamos o destilado do mundo. Então é essa participação que eu quero dar também ao nosso país. E nós vamos convidar... E ganhamos a medalha de ouro do Brasil já. É importante. A cachaça Premiação Nacional Cachaça Mipibu. Rio Grande do Norte. Com essa nova moldura, em 2 anos já conseguimos já a em primeira 2 anos medalha. já uma medalha de ouro, né, uma premiação nacional, que será tema nós já estamos convidando de um outro programa para a gente falar só da outra cachaça, né, que é a cachaça Mipibu, do empresário... E eu queria muito que florescesse o sentimento, o espírito público dos nossos governantes em pensarem no Rio Grande do Norte. Como o Rogério pensa, por exemplo. Em pensar o Rio Grande do Norte como Joãozinho do cachorro-quente, ou o cara que tem um pequeno negócio que sofreu 1 ano de pandemia, afastado das ruas, porque ele era o maior colaborador da disseminação do Covid-19. Quando todo mundo sabe que ninguém contribuiu tanto quanto a propagação do vírus. Os ônibus circularam constantemente lotados, a população morreu por falta de UTI e por falta de atendimento médico, e o governo culpava as pessoas que saíam de casa. Não foi isso que aumentou ou diminuiu. O que diminuiu é a evolução do vírus, todo mundo viu. O que diminuiu foi quando chegou a vacina. O que diminui... As verdades começam a vir à tona. Né? E aí o que acontece? Pessoas perderam a capacidade de sustentar suas famílias, né? E essas pessoas têm um amor pelo Rio Grande do Norte, têm um amor por sua família, têm um amor pela vida e querem contribuir e terem um governante sério governando o Rio Grande do Norte. Não um palhaço que vem de 4 em 4 anos mentir para a população para ganhar uma eleição. De palhaço tem um lugar próprio, é o circo. O circo é o lugar para palhaço. O lugar para quem vai governar não é lugar para quem vai sorrir para a gente. Nós não vamos votar em quem dá o maior sorriso. Nós temos que votar em quem tem a capacidade de resolutividade dos nossos problemas e que não tem coragem de enfrentar a crítica de sindicato, de empresário que está achando ruim, ou de pequeno comerciante, ou de maior comerciante. Não tem que olhar segmentos, tem que olhar a coletividade e a sociedade como um todo. É isso que eu penso do que precisa para o Rio Grande do Norte. Na hora que você olhar nomes, todas as pessoas têm virtudes e defeitos, mas quem tem capacidade de poder minimizar ou mitigar os efeitos de um péssimo governo, ou de governos péssimos dos últimos 20 anos. E aí a colaboração é toda nossa. Quando a gente erra no voto, a gente colabora para tudo isso aí. É isso aí. Tem mais perguntas, Xen? Estamos acabando aqui nosso primeiro senão grande... Não vai ter pergunta para o próximo programa, né? Grande ponto podcast. Mas já fica aqui o convite e o combinado, né? Para fazer outro programa para falar só da cachaça Mipibu. E nesse dia a gente toma aqui nesse dia vamos tomar a degustação. E aí, se quiser, eu trago a harmonização em 21 tipos de cachaça. Que é a mesma cachaça que se transforma em 21 sabores e harmonias, que é o que você pode fazer com o nosso destilado branco. Então pronto, fica aí o combinado. Em breve vai ter aqui um programa, um grande ponto podcast só sobre a cachaça Mipibu. Vamos contar a história toda aqui, trazer imagens, né? 100 anos, viu? Contar aqui os planos para o futuro, que são muito bons também de lá. Esse ano o engenho completa 100 anos, a gente vai terminar uma adega lá que vai fazer exatamente a possibilidade de a gente harmonizar bebidas, mostrando às pessoas as diferenças. Quando eu falo em bebida e harmonização, eu falo em criar um conceito do nosso destilado como o vinho, o champanhe, o uísque, e que isso possa
transformar a vida da pessoa. Não é para o cara sair bebendo e virar o carro, não, viu? É para beber com prazer. É o prazer de beber. É isso aí. Agradecer aqui ao ex-vice-governador, ex-deputado, empresário Fábio Dantas. Obrigado, viu, Fábio? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui no Grande Ponto Podcast. Obrigado a todos. E desculpa aí, porque eu às vezes sou duro nas palavras, mas eu gosto de expor o pensamento meu como cidadão e a liberdade que eu tenho de poder falar. Você foi convidado por isso. Obrigado. Pela sua sinceridade. Valeu, Estênio. Valeu. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Fábio. Obrigado, Danilo. Valeu. Um abraço a todos, pessoal. Gabriel aqui na produção. Obrigado a todos. Fábio Dantas aqui, nosso entrevistado de hoje. É isso aí, gente. Esse foi o primeiro Grande Ponto Podcast. Mais uma vez, convidar vocês a acessar nosso portal, grandeponto.com.br, e já se inscrever aí no nosso canal no youtube.com. No nosso canal no YouTube é o Grande Ponto também no YouTube. Obrigado a todos vocês. A gente se vê no próximo programa. Até lá.